Boa tarde. Hoje, hoje o tema da palestra é Queres curares? Ou seja, ele quer se curar. E então eu selecionei algumas imagens, porque eu gosto de trabalhar aí com as figurinhas, ajudar a gente a olhar um pouco. E às vezes quando a gente olha para o mundo, principalmente quando nós abraçamos, né, um ideal religioso, a gente, às vezes, aquela frase que era muito antiga, o mundo está perdido, né? E aí talvez Jesus, salvação do mundo. E quando a gente fala salvação do mundo, não fala salvação das dores do mundo, né? Quando a gente olha o nível de vida que nós temos, por demais variados, algumas situações de miséria, de dificuldade, umas próximas e umas muitas distantes de nós, mas é nesse contexto que nós estamos. E a gente fala do querer curar-se. E eu particularmente, quando falando do Cristo, eu não vou falar de Deus, porque Deus é algo incomensurável, né? Então falar de Jesus é algo que está muito aquém, porque Deus é o Pai de todos nós, Jesus, o Espírito mais iluminado, que pisou sobre a face desse planeta. Quando fala então em Jesus, eu começo a me perguntar, porque eu tenho uma memória da minha infância que me marca muito, me marcou muito. É a memória do filme Marcelino, Pão e Vinho. Porque toda Sexta-feira Santa passava aqueles filmes da morte de nosso Senhor Jesus Cristo e eu ia assistir com minha irmã. E um desses momentos eu assisti esse filme. E é interessante, porque é um filme onde o menininho entra em contato com Cristo que sai da cruz, que conversa com ele, que fala com ele, que está ali próximo dele. E ele também busca cuidar desse Cristo, levar pão para ele, porque ele fica no sótão. E isso para mim foi extremamente significativo, porque me deu uma visão de Jesus de uma outra forma. Não um homem para ser adorado, para colocarmos como algo distante. E lógico, eu acho que às vezes literalmente isso expressa talvez uma arrogância minha, porque eu, eu só acho plausível conceber Jesus quando eu consigo olhá-lo de frente, no mesmo nível que eu. Eu não consigo conceber um Jesus que eu tenho que olhar para cima, que eu tenho que olhar para algo maior. Eu só consigo conceber um Jesus quando eu consigo olhar no mesmo nível que eu. E aí, essa imagem que está aí, do Jesus sobre o mundo, ela ganha para mim um outro significado. Porque veja só, se é possível olhar Jesus como igual, significa que qualquer um de nós podia estar naquele lugar. As dores do mundo estão em nossas mãos. Aquilo que o mundo precisa de cura está em nossas mãos. Não está nas mãos de um ser iluminado, distante, que morreu na cruz, que ficou apregoado. Não. Está em nossas mãos. E quando isso para mim foi significativo, porque me fez entender um pouco do Evangelho, quando Jesus diz assim, que numa das suas parábolas, que colocará à sua direita aqueles que o auxiliou, e à esquerda aqueles que não o auxiliou. E quando ele começa a colocar à sua direita pessoas sem nenhum galardão social, cultural, político, as próprias pessoas perguntam, mas o que foi que eu fiz? Eu nunca fiz nada para você. Eu nem te via. E aí ele dizia, quando você ajudou aquele pequenino, era a mim que você ajudava. Quando você deu de comer àquele que tinha fome, era a mim que você ajudava. Quando você visitou aquele que estava no presídio, era a mim que você visitava.
Aí então esse sentimento ganhou corpo, ganhou uma vida maior dentro de mim. Assim como quando ele olhava para o outro lado, e aí, lógico, aqueles clérigos da época, os sacerdotes diziam, e eu, ele dizia, à minha direita, à minha esquerda, né? Porque ao contrário, vocês me procuram onde eu não estou. Então, vendo Jesus como cura para o mundo, Jesus como elemento de cura para os nossos corações, é uma reflexão que eu gostaria de trazer. Essa imagem, para mim, é uma imagem significativa. É um desenho de alguém que eu gostei muito. Digo gostei porque eu estou falando da pessoa em vida física. E gosto muito porque ela já desencarnou. E aí eu peguei dessa vez, trouxe alguns desenhos dela. Imagens que eu tinha lá, que ela tinha mostrado, e eu achei bonita e eu trouxe. E aí está aí essa mulher chorando, acolhida por duas mãos. Talvez represente um pouco nós. Hoje é o dia do trabalho de cura, né? Que acontece a visualização curativa lá no salão e a terapêutica aqui. Então a maioria dos que aqui estão envolvidos com o trabalho ou lá, ou estarão aqui. Se estão acompanhando alguém, estarão aqui. Mas às vezes acompanhando a gente diz assim, não, mas eu estou só acompanhando, eu vou ficar aqui no salão, assistir a visualização terapêutica, mas não que eu de fato precise. Quando a gente fala das dores do mundo, é que se nós olharmos no espelho, quem é que nós vemos no espelho? Porque dores, todos nós temos. O desejo de alçar a algo melhor, graças a Deus, essa eu acho que é a luz de Deus dentro do homem. Porque, da mesma maneira que eu falei daquele Cristo que não está na cruz, eu comecei a entender uma outra coisa. É de um homem, a imagem de Deus dentro de um outro conceito. Porque quando a gente fala do homem, e a gente fala da doença do mundo, da dor do mundo, ou quando a gente vai falar de nossas dores, nós temos um hábito fantástico. É porque como não é possível conceber Jesus, a luz que ele representa dentro de nós, nós não conseguimos nos ver naquele lugar daquele homem que estava sobre o mundo. Então, a luz, nós não conseguimos dizer que é nossa. Da mesma maneira, as trevas a gente não consegue dizer que é nossa. Então, a gente vai espelhar no outro aquilo que está dentro de cada um de nós e nós não temos a coragem, a dignidade de dizer, é meu. Então, o que é que a gente vai ver? A gente vai colocar como fonte de nossas dores o outro. Se estou casado com Joana e é um tormento viver ao lado dela, a causa das dores do meu tormento de convivência é ela. É o meu chefe que me persegue no trabalho. É o meu vizinho que coloca a música alta ou anda batendo os pés em cima da laje. Eu sempre projeto no outro aspectos do negativo e a questão não é só projetar, é exacerbar. Porque em vez de buscar o trabalho consigo mesmo, como elemento de transformação da própria vida, eu começo a utilizar um elemento externo como agente das minhas dores. E a esse elemento eu quero eliminar. Então, minha vida passa a ser acabar com o vizinho. Como no momento inglório, aquela história do rapaz que sobe armado no andar de cima e vai e termina tirando a vida do vizinho e de sua companheira. E tira a sua própria vida. E diz para a mulher, olhe, agora tudo acabou. Nada acabou. Porque a dor não era a presença do vizinho. Não era aquilo. Então, nós projetamos no outro. Nós vamos dizer que os marginais que estão aí fora são as causas da dor, da doença da nossa sociedade. E não vemos que nós elegemos esses que estão aí, gerindo o nosso país. Nós vamos dizer que a nossa dor está no não cuidado que nos é prestado
pelo serviço de saúde, seja público, seja privado. Exemplo de quê? De como nós cuidamos e valorizamos essas coisas. Porque a gente dá tudo pelo pão, vinho e circo. Pela festa. Então a gente pode sair e gastar uma grana enorme numa viagem de 20 mil reais. E volta satisfeitíssimo. Mas se eu tiver de gastar 20 mil reais para um tratamento médico, eu morro de dor. Então, é uma questão de valores. Nós projetamos para fora que não conseguimos perceber aqui dentro. Então, a nossa cura está onde? Principalmente, primordialmente, essencialmente, dentro de nós. E essa é uma outra imagem, não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas se não conseguir ver bem, até era essa a intenção. Eu estou buscando perguntar a vocês o seguinte: qual é o horizonte que vocês enxergam? E eu estou me colocando sentado aí também nessa plateia. Porque o horizonte que eu enxergo é que vai determinar a intensidade e a dimensão da dor que eu sinto. Para exemplificar o que é que eu estou dizendo isso, a gente lembra daquele ator que fazia Super-Homem. E terminou sendo um super-homem para a humanidade junto também. O Christopher Lee, que ficou tetraplégico. Chegou um momento que ele pediu que tirassem a vida dele. Para que viver sem mover nada do pescoço para baixo? Eu sou um lixo. E não olhem com esse olhar de coisa feia, não. Talvez nós fizéssemos a mesma coisa se estivéssemos no estado dele. A mesma coisa. Aquele que não valia nada, depois ele começa a entrar dentro no processo, entrar no processo de acender a chama e fomentar as pesquisas de célula-tronco que estavam caminhando como forma de recuperação para o sistema nervoso lesado. E depois disso foi utilizado para várias outras coisas. Mas veja, era o mesmo homem tetraplégico, que em um momento queria que lhe tirassem a vida, e que no outro momento era esse homem que depois reconheceu que besteira ele fez quando pediu para que lhe tirasse a vida. E como valorizava a vida naquela condição que estava e o que tinha avançado e conseguido a partir daí. Para nós entendermos que não é o fato pelo qual nós passamos a nossa doença. A nossa doença é como nós lidamos com o fato que envolve o nosso viver. Então, se curar significa, primeiro, detectar qual é a questão que está nos movendo. Qual é o horizonte que a gente usa para ver a vida. Porque nós estamos falando não da vida de nenhum de vocês. Porque vocês, assim como eu, são espíritos. E nós somos seres imortais. Estamos falando de uma encarnação. Daquilo que seu espírito está experienciando através dessa expressão de vida que é você nesse corpo físico. É disso que estamos falando. E lógico, e vai estar escrito aí, desafios e esperança. Porque são desafios. Nós somos seres que estamos evoluindo progressivamente. E é isso o desafio. Um dia mais, com mais um aprendizado. E esperança, porque nós progredimos sempre. No máximo estacionamos, mas progredimos sempre. E quando a gente olha esse significado, a gente vai poder olhar para essa imagenzinha que está aí do nosso amigo de Assis e Jesus. E buscar ver como é possível você transformar aquilo em que você está envolvido sem destruir aquilo onde você está. Porque quando a nossa dor é um tumor, você pode extirpar. E se não for daqueles que já deu metástase, retirou, acabou. Só que quem está doente não é o corpo, é o espírito. Livre de uma coisa, vem outra. Quando vamos falar de doença, vamos falar de um outro elemento. E aí vamos ver o seguinte: Assis nasce como o homem que conhecemos, faz toda uma história dentro da Igreja Católica, aquela igreja que mandou fazer churrasquinho de gente.
E ele, com a sua luz, dá um direcionamento, voltando a falar daquilo que eram os princípios de Jesus. Humildade, obediência, simplicidade, amor ao próximo. Então veja que ele não precisou destruir, porque às vezes a nossa dor é o companheiro, é o filho, é o vizinho, é o chefe, e a gente quer destruir aquele. Ele não fez isso. Ele mostrou como quando a luz está no seu coração, ela resplandece acima das dores e serve de direcionamento e guia para quem está ali. Esse é o pedido do Cristo quando ele diz: deixa tudo e me segue. Seguir é se tornar esse exemplo de luz, até que a gente possa perceber que quando essa daí rememora aquela passagem que ele estava lá no poço, e aí a samaritana vem para pedir-lhe água. E aí o que é que ele diz para ela? Ele diz para ela o seguinte: se beber da água da vida, nunca mais terá sede. Agora, quem é a água da vida? Aí vamos falar daquele homem de barba que está ali atrás no quadro, está aqui desenhado no cantinho. E tem um slide que eu não trouxe, mas assim ela deve ter umas 10 imagens de rostos que nos lembram Jesus. Vários rostos diferentes. Por quê? Porque Jesus não é um rosto. Jesus não é um rosto. Agora, toda vez que vemos aquele rosto de barba comprida, cabelo grande, vamos trazer a imagem de Jesus, se ele for apresentado dentro de um contexto que esteja se falando de amor, de luz, de humildade, de elemento de transformação. Então, na realidade, Jesus não é forma. Não é forma. Jesus não é um elemento estético. Então, do que é que a gente está falando? O que é a água da vida? O que é a água da vida? Quando nós estamos dizendo, então, a ele, se você beber desta água, jamais tereis sede. A gente pode vir para aqui com um tumor, pode vir para aqui com leucemia, pode vir para aqui com um distúrbio hormonal e a gente ser curado. Ser curado pela associação de fatores. Eu sou médico como formação profissional e eu considero essa abordagem como uma abordagem complementar. Como uma abordagem complementar. Onde você segue o tratamento médico indicado, segue o tratamento psicológico, se fizer parte do seu quadro, e faz o tratamento espiritual como elemento complementar, unindo esses aspectos, porque nós temos várias dimensões, a dimensão física, psíquica, espiritual. Então, o ser pode ser abordado em todo esse conjunto. E pode ser curado, literalmente. Como ela que estava com sede, se ele suspendesse aquele moinhozinho ali, tirasse a água e desse para ela, saciaria a sede dela. Mas ele fala de algo especial. De algo especial. Porque nós normalmente viemos aqui, quando eu disse que eu me coloco aí, que eu também estou sentado, em busca desse remédio milagroso. Como se fosse um ato cirúrgico. Algo que extirpe de mim esse mal. Algo que extirpe de mim o que eu tenho aqui e agora. Isso é igual àquela água do poço. Mata a sua sede momentânea. Mas então, Fernando, eu não devo buscar a minha cura? Deve, senão você vai ser meio doido. Aquela história de cultivar a dor para se transformar porque está tendo dor, não é cabível. A dor é apenas um alerta, que ele diz alguma coisa está errada. Corra e conserte. O que eu estou sugerindo é que não venhamos até aqui buscando apenas aquele copo d'água que mata a sede do momento. Eu acho que é isso que eu estou buscando sugerir. Aquela água que dá vida, que se beberdes dessa água nunca mais sentirás sede, é
Você quer se curar com que propósito? De continuar na mesma vidinha de sempre, naquela que você já vinha levando, que lhe levou a estar como está aqui agora? É isso que você quer? Qual é a sua proposta de cura? Qual é a sua proposta a partir da cura que você tanto pede? Qual é? Esse é o sentido que a gente vai começar a perceber quando Cristo diz: se beberes desta água, nunca mais terás sede. Porque você vai, a partir do que lhe trouxe aqui, da doença que lhe abate, do distúrbio psíquico que lhe incomoda, você dizer: eu busco a cura para quê? O que eu vou fazer da minha vida a partir desta cura? Então, para você dar um propósito, porque se for para continuar no mesmismo, tanto faz. Curar ou não, vai continuar na mesma coisa. E lógico, quando a gente fala nisso, uma das perguntas é: quando eu ficar curado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro. E parece que é mágico, porque a gente quer pílula mágica. Ou seja, eu não faço nada, não mudo meus hábitos de vida, não uso dentro do sentido de hábitos alimentares, de hábitos de exercício físico. E mesmo assim eu quero que tudo mude. Ou seja, emagrecer sem fazer dieta. Eu quero eliminar meu colesterol sem parar de comer gordura. Eu quero a pílula mágica, que eu tome sem esforço. Eu não preciso de mais nada. Isso não existe. Não existe. Então, o propósito eu sou a água que sacia a sede. Qual é a sua proposta para você mesmo? Essa doença está lhe fazendo refletir em quê? Dê significado a ela, além daquilo que ela aflige o seu corpo físico. Dê um significado a ela como elemento que seja capaz de lhe trazer uma proposta de vida diferente da que lhe levou a estar aonde você está hoje. Porque a pergunta é: queres curar-se? Então, é esse elemento. Que cura você está buscando? Porque talvez seja curado. Livre-se da doença da agora e vai continuar e vai atrair outra. Porque quando a gente vai falar de doença, a gente precisa perceber qual é a maior doença que hoje se abate sobre o mundo. Eu vou terminar de ler essa oração e poder falar dessa doença. Nessa oração, um homem que entendeu o sentido, talvez ele tenha sido no passado, lógico, não tenho nenhum dado para dizer isso, estou usando apenas metaforicamente, aquela mulher samaritana. Porque o Cristo disse para ela: se beberdes da água da vida, nunca mais terá sede. Então ele foi capaz de vir e com a sua luz saciar a sede de muita gente. E esta oração colocada como oração de São Francisco: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. É essa a proposta do que fazer a partir da cura que tanto se deseja. E para não ficar como aquele, porque vocês já viram aquela história: quando me aposentar, eu vou desfrutar daquilo que eu tenho. E aí passa a vida juntando dinheiro para, quando envelhecer, gastar o dinheiro tratando da doença que lhe impede de fazer o que ele podia fazer antes e agora não pode mais. Então, eu estou colecionando as revistas, porque quando envelhecer eu vou ter tempo para ler, porque hoje eu não tenho.
Eu estou colecionando os livros, porque quando eu envelhecer e me aposentar, eu vou ter tempo para ler, porque hoje eu não tenho. Então, deixa tudo para quando se aposentar. Quando se aposenta, faz um AVC, fica hemiplégico. Não pode passear, não pode ler, não pode fazer nada. Deixa tudo para depois. Eu não sou Francisco de Assis, muito menos Madre Teresa de Calcutá, menos Irmã Dulce. Você está fazendo essas coisas todas? Isso é maluquice da cabeça daquele cara. Ninguém pediu que nós fôssemos nenhuma dessas ilustres figuras. Mas isso está claro que vem daí para diante, no sentido da cura que nós procuramos, é que, ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, pois esta oração termina lhe dizendo que não tema a morte. Sois espírito imortal, cumpre a sua jornada aqui, buscando dar de si e fazer de si o melhor. O melhor. E o partir, não se preocupe com isso, porque quem parte é o corpo que retorna à terra, devolvendo os seus elementos a esta grande mãe. Mas você, espírito, continuará. Agora tenha certeza que o que você plantou na sua alma, nesta caminhada dos anos, que levou carregando esta roupa, irá contigo. Os valores morais que você cultivou, o aprendizado que você fez, irá contigo. Esses elementos são elementos que só o Espírito pode quantificar, qualificar, porque ficam contigo e caminham contigo, e mostrando então que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Esta é a cura que nós precisamos, de entender que o Cristo nos traz é isso. A luz que Ele nos mostra é essa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Avalie a si mesmo, buscando trazer de si mesmo o melhor, para que, olhando a partir daí, dissolva esse elemento extremamente mordaz que acorrenta a todos nós, que é o da culpa. Como se o que fizemos ontem pudesse ter sido diferente. É diferente quando você olha hoje. Ontem você não tinha esse olhar, por isso que não era desse jeito. Mas eu pensei. Pensou, mas não teve força para fazer diferente. Já passou, agora busque ter aprendido com isso. E tendo aprendido, passe a partir de agora a fazer diferente e dissolva a culpa. Não na irresponsabilidade, porque não é disso que estamos falando. Estamos falando da responsabilidade. Quando nós entendemos que a culpa só nos acorrenta, nós não vamos dizer então, faça o que quiser, caia na gandaia, pinte e borde, e depois você diz, me desculpe. E tudo passou. É porque na realidade ninguém vive sozinho. Ninguém. Nenhum de nós foi feito para viver sozinhos. Nós fomos feitos como seres que vivem em comunas. Precisamos um do outro, crescemos um com o outro. Ninguém evoluiu sozinho. O corpo que você tem hoje não foi uma evolução unicamente sua, evolução da raça humana. Então, quando falamos de transformar a culpa, é nós ouvirmos uma das frases que talvez centralize tudo que o Cristo queria nos deixar com a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, à medida que nós nos tornamos capazes de perdoar a quem nos tem ofendido. Dissolver a culpa, quando dissolve-se para mim e para o outro, aonde então eu começo a perceber que somos semelhantes. Se quando erro pela ignorância, significa que assim como eu pela ignorância errei, se somos semelhantes, o outro também. E aí então, não é aquele lugar na mão de regozijo, mas sim um compromisso com a raça humana, com a nossa espécie, com aqueles que convivem conosco. Um convite que começa
em um lugar especial. Aí estamos vendo a imagem do Cristo no centro, os seus apóstolos, todos ao redor. Mas se alguém olhar bem, vai dizer, mas Fernanda, não estou vendo os apóstolos aí, eu estou vendo várias outras imagens que não são eles. Eu disse que nós não somos Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, Irmã Dulce. Não somos esses ainda, não chegamos a esse patamar. Mas imagine agora, sem fechar os olhos, de olhos abertos. É para aprender a imaginar, estando conscientemente vendo e percebendo onde está. Imagine a porta da sua casa. A porta da sua casa. Imagine que em cima dela vai ter um letreiro descrevendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Imagine, de olhos abertos, a porta da sua casa e aquilo escrito ali em cima. Agora, olhe para essa mesma imagem e perceba-se naquele lugar central, com aquela túnica azul, aquele manto azul sobre a túnica vermelha. E agora, se imagine naquele lugar e faça o seguinte: aquilo que era uma frase, imagine isso se tornando lema do seu viver. Aí você vai estar naquele lugar central. E quem é que está aí ao redor? A sua família. Aquela de onde você veio. Aquela que você criou. Esse é o convite da água que sacia a sede, que bebendo dela jamais terá sede. É se você aprender a se colocar no lugar deste homem, que faz do nosso coração a expressão simbólica da sua morada. A cura está nisso, em assumir o nosso papel de responsabilidade para conosco e para com aqueles com quem convivemos, nos colocando no lugar do mestre, que divide o seu pão com os demais, multiplicando. Porque, lembrando daquela oração, quanto mais você dá, mais você recebe. Mas, Fernando, tem momentos que a agonia é tão grande, parece que minha cabeça vai explodir. E o que é que eu faço? Ora, silencia a mente para o chamamento externo e abre o seu psiquismo para o chamamento interno, que é o chamamento do perdão. Aqueles que me apedrejam o fazem por ignorância, como Cristo perguntou quando estava naquela cena da mulher adúltera, quando ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos eles se foram. E o Cristo perguntou para ela: cadê os seus acusadores? E ela disse: se foram todos. Os acusadores que nós temos está dentro de nós mesmos. As penitências que o nosso amigo de Assis fazia para superar aqueles elementos do seu instinto internamente, e que a gente vai dizer, às vezes, ó, isso é antinatural. Aquilo era simbólico. Ele estava superando os instintos, como a gente vive nesse instinto de querer a pílula mágica. Troca de mulher que tudo se resolve, troca de filho que tudo se resolve, troca de emprego que tudo se resolve. Amputa a perna, tira o tumor e tudo se resolve. Ou tira a vida e tudo se resolve. Não se resolve, porque o espírito é imortal e o problema continua ali dentro, porque o problema é a falta de amor. Não amor como uma palavra solta e jogada ao vento, que representa qualquer coisa. É amor com sede de significado. Porque amor, enquanto 4 letrinhas, vai servir para aquele álbum, a maré, que era da minha adolescência. Aquelas figurinhas bonitinhas. Só serve para aquilo. A ideia, como esse homem fez, amar é abraçar a causa, aonde ele, abraçando a pobreza, a humildade e o serviço ao próximo, ele mostrou a luz que todos nós temos dentro de nós. Porque quando eu mostrei a imagem
do Jesus sobre o mundo. Eu falei de Marcelino Poinvinho. Eu às vezes digo que quando eu não gosto daquele Cristo distante, é porque, veja só, não é concebível para mim ver uma possibilidade de libertação tão distante. É preciso que ela esteja próxima, inteira. E aí, quando eu olho para alguém que viveu alguns séculos atrás, isso se torna verdade. Isso se torna verdade porque é possível. Quando eu olho para a Madre Teresa, olho para a Irmã Dulce, olho para alguns que moram talvez aqui na favela ao lado, onde aquela mãe, o filho é drogado. E ela, desesperadamente, mata e morre por ele. Porque é aquela alma amada, aonde ela mesmo sabendo que tropeça, ela não deixa de amar. É aquela mãe que foi capaz de chamar a polícia e entregar o seu filho, que tinha feito um delito. E corre e visita-o todo dia na prisão. Porque ela, ao reconhecer o erro, ela não deixa de amar. E nós, normalmente, fazemos o contrário. Nós deixamos o amor de lado, frente a qualquer coisa enegrecida que apareça sobre a nossa vida. Onde o chamamento é para não deixar o amor de lado. É o amor que se configura em um ato de auxílio, de compreensão para com o outro. Um ato que nos leva, então, a perceber que é o que está aí, ó, que todos tenham vida. Todos merecem. Que todos tenham vida, porque aqueles que eu encaro como elementos que são a doença do mundo, não são nem os nossos políticos. São espíritos que, como nós, ainda na ignorância, não despertaram para o seu compromisso com a comuna que eles abraçaram, se dizendo representantes delas. Para aqueles que abraçam a profissão e na hora que aquele cliente lhe chega ao balcão, atende como se fosse um ninguém. Para aquele que, por ser dono do imóvel, passa pelo porteiro como se fosse um bicho peçonhento. Melhor, como se não existisse, porque é indiferente. Quando a gente fala, então, de cura, é cura para quê? Vamos poder imaginar uma cura que seja essa luz, capaz de iluminar a nossa alma e mostrar que aquele Cristo que estava ali em cima, sentado sobre o mundo, essa luz está dentro de todos nós. Que busquemos o tratamento médico, o apoio psiquiátrico, psicológico, façamos o tratamento espiritual, mas não nos neguemos de beber a água da vida, que é a água da responsabilidade do compromisso, que tira de sobre os ombros o peso da culpa. Perdoa a si mesmo, assumindo o fardo que o Cristo diz: meu fardo é leve e meu jugo é suave. O fardo do Cristo, o jugo do Cristo é aquele que se faz sob a égide do amor. Aonde então nós podemos constatar que nós é que temos que fazer a ponte entre os dois lados. Nós que temos que fazer esse encontro entre os dois elementos. Mas que elemento é esse que você está falando, Fernando? É simples. Isto que você está vestindo é um corpo finito, limitado pela sua própria estrutura orgânica. Talvez você não se cure. Organicamente ele deteriore e venha se dissolver, que é uma das coisas certas para todo aquele que nasce, o momento do morrer. Mas que tenha certeza que utilizou os momentos que Deus lhe deu sobre esse corpo físico para dar ao seu espírito a luz que ele necessita, para nutri-lo daquilo que verdadeiramente é capaz de sanar a sua dor. Porque nós somos espíritos imortais. E que todos vão morrer, é certo.
Eu espero que todos vão antes de mim, eu vou depois. Vocês me recebem do lado de lá quando chegar, para me ajudar com todos os pesos e culpas que tenho, que busco também dissolver. Porque na realidade não é uma doença que precisa ser extirpada. Nós fomos evoluindo e crescendo, obedecendo algumas leis, a lei da preservação. Aonde, para não perder a vida, a gente matava também. Era uma guerra de um contra o outro. Mas hoje, a grande guerra é de nós com nós mesmos. As grandes montanhas que precisam ser movidas, não é mais a montanha da pobreza. Dê tudo que tem e fique na pobreza. Não. A coisa agora ganha um outro significado. Dê a tudo que tem uma função e um sentido para enriquecer a vida de valores que não são monetários. Então, tem uma senhora que eu lembro sempre dela, e hoje eu estou sentindo ela aqui de novo, só que eu estou sentindo ela e com uma auréola de luz ao redor dela. Talvez porque eu sempre cito ela, ela possa estar hoje me dando esse presente de me fazer percebê-la, porque eu não vejo mais de percebê-la. Ela era uma velhinha com câncer de pulmão. E estava no trabalho de cura, na época que eu também trabalhava, dentro do trabalho da visualização curativa, lá no salão. E eu fazia também essa preleção, que durava só meia hora, em cima do Evangelho. E aí ela já estava, acho que na segunda sessão de 10 dias, e aí eu digo, eu encontrei ela meio radiante, né, sorridente, e aí eu fiz assim, e aí, como é que a senhora está? Ela diz assim, eu estou bem. Aí eu disse assim, a doença melhorou? Ela fez, a doença não, o tumor aumentou, o câncer cresceu, mas isso é o meu corpo que está indo, o meu espírito está em paz. Mas lógico, eu ainda, porque eu acho que tem que ter consistência nas coisas, mas como? Ela disse, olha, quantos anos de vida o Pai já me deu, quantos rancores eu ainda tinha para com os meus. E então, entendendo que o espírito é imortal, que a doença consome o corpo, mas não o espírito, e que o espírito leva consigo aquilo que ele cultiva, eu estou agradecendo a Deus cada dia, porque cada dia que eu tenho a mais, eu vou aos meus e dissolvo aqueles rancores que antes eu construí. Pedi desculpas, ressignifiquei várias coisas, passei a ser mais flexível para lidar com determinados aspectos. Eu me desliguei de coisas que eu ainda era tão arraigada. Então eu sei que o meu corpo está morrendo, mas o meu espírito está iluminado. Que então o Mestre Jesus possa dar a todos vocês e a mim também essa dádiva. Queres curares, se cure, mas a alma, para levar desta vida o aprendizado maior de aplicação no amor na sua própria caminhada. Que seja esse o lenitivo da cura que acolha todos vocês, talvez podendo curar o corpo físico que aqui está, ou a mente sob algum distúrbio, mas antes de mais nada, dar um significado maior para a vida que você está vivendo.